Olá, muito boa tarde. A Bíblia é uma proposta de leitura permanente e adquire centralidade relevante nos encontros das comunidades cristãs, como nas missas dominicais. Neste programa analisaremos os textos bíblicos que são proclamados Eucaristias deste domingo, no diálogo com o Padre Robson Cruz e Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde queremos de facto propor não só a leitura, como a análise de textos bíblicos, a análise literária, a mensagem também que estas três leituras que são proclamadas nas Eucaristias deste domingo sugerem. E Padre Robson, o primeiro desses textos, a primeira leitura, é do profeta Jeremias, no capítulo 20. Que impacto tem esta frase pela qual começa o texto que é lido nas Eucaristias deste domingo? E sobretudo em contexto a que ele acontece: seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Eu gostava só de situar um bocadinho que estes dois domingos próximos nós vamos viver a relação da profecia com a cidade, ou seja, como é que o profeta se propõe como porta-voz de uma mensagem que pode transformar a cidade. Não é? No caso, através da primeira leitura do profeta Jeremias. E concretamente nós vamos ver, quer dizer, que em todos os textos que nos vão acompanhar nesses dois domingos, é esta relação de que a cidade não é transformada apenas pela crítica social e política, mas é transformada pelo arrebatamento total da vida daqueles que Deus escolhe para ser testemunhas do seu amor. E é aqui que aparece uma expressão tão forte no capítulo 20. Vós me seduziste, Senhor. Nós gostamos da palavra sedução, que para nós é uma palavra um bocadinho romântica. A palavra no contexto bíblico é um bocadinho mais forte. É quase uma violência sobre o profeta. A palavra mais próxima que nós teríamos é a palavra violação, não é? Mas ao mesmo tempo, repare, tira todo o aspecto dramático e moral da palavra violação, porque Deus irrompe na vida do profeta, mas o profeta se deixa, digamos assim, contagiar por esta presença, eu diria, invasiva e ao mesmo tempo querida do próprio Deus. Não é? E aqui o profeta reflete um bocadinho o drama da sua própria vida. Jeremias é chamado muito cedo para o ministério profético, sente arrebatado por esta beleza do projeto divino em relação ao seu povo, mas ao mesmo tempo é o homem que percebe que o amor a Deus e o amor à cidade, quantas vezes se vão tornar para ele um motivo de sofrimento. E é exatamente aqui que nós vamos compreender que este capítulo 20 das Confissões de Jeremias procuram ser exatamente um momento onde o profeta vê que a sua vida é um beco sem saída. Por um lado, não pode calar a palavra de Deus. Por outro lado, não pode calar o amor à sua cidade. Repare que, exatamente neste contexto, nós vamos ver que toda a vida de Jeremias se torna um sinal. Nenhum outro habitante de Jerusalém amou mais a sua cidade e fala dela com tanta beleza. Nenhum outro sofreu tanto por causa de fazer uma proposta de renovação para a sua cidade e não ser recebida. E isto provoca não apenas, digamos assim, o desencontro da eficácia da palavra, mas, desculpe, até o desencontro interior daquilo que eu sou chamado a fazer e que, desculpe, nas nossas expressões modernas, parece que não me realiza, que não me dá a satisfação do dever cumprido. E por isso o próprio profeta nos vai dizer na leitura a tentação do calar-se. E que perante a recusa dos outros, perante o escárnio da multidão, ele gostaria de poder se calar. Mas exatamente, e isto é o sentido mais profundo da leitura, porque é a vontade de Deus que impera, é Deus que leva a melhor, o profeta por isso mesmo sabe que nesses momentos de crise, mais que nunca se renova a sua confiança na palavra de Deus. Até que ponto essa caracterização e essa atitude do profeta Jeremias é uma atitude comum aos profetas? Há uma coisa que nós temos, digamos, ter consciência, que é assim: se a palavra de Deus não fosse para mudar o mundo, ela não era preciso ser dita. Ou seja, se aquilo que nós espontaneamente queremos, aderimos, aquilo que espontaneamente diríamos é do senso comum, nos chegasse, não era preciso profecia. E a profecia tem exatamente esta função de ser incómoda no mundo. Porquê? Porque ela obriga o homem a crescer, obriga o homem a transformar-se, mas ainda até transfigurar-se para aquilo que comporta sempre um sofrimento na sua vida. Nós não podemos esquecer exatamente isto. Uma das características de que a palavra profética é eficaz é a sua capacidade de mudar o homem e mudá-lo para o horizonte de Deus. Não é? O livro de Deuteronômio, o capítulo 18 e o capítulo 13, cuidam muito disto. Quando é que a palavra do profeta é reconhecida? Não é apenas por ela provocar milagres ou fazer prodígios, é sobretudo pela sua capacidade de voltar o coração dos homens para Deus.
palavra grega e mesmo a palavra hebraica, kashuv, e a palavra grega metanoia, significa exatamente isto. Virar a cara. Portanto, mudar o horizonte daquilo para que eu olho habitualmente e tentar ver para onde é que Deus me leva, para que é que Deus me convida. Padre Vítor Gonçalves, o seu comentário a esta primeira leitura relata este pequeno texto do profeta Jeremias, uma pessoa que está desiludida por se ter entregue todo a Deus, por ter apostado na proposta que Deus lhe fez. Relata uma pessoa que vive essa ambivalência entre o encanto, a relação, quase diríamos, até esponsal com Deus, uma relação muito íntima, muito profunda, da experiência de um amor muito grande, um amor por ele, mas um amor também pelos outros, e ao mesmo tempo a experiência da recusa, a experiência da perseguição. Jeremias é aquele que de repente sente-se só, até se sente e faz a experiência da solidão em relação ao próprio Deus, que ele tanto ama e por quem dá a vida. É rejeitado pelo rei, é rejeitado pelas estruturas também do seu tempo, as estruturas religiosas e até pelo povo. E no fundo, e secundando o que o Padre Robson dizia, essa força que ele sente de que há uma palavra que tem que ser dita, ainda que haja sempre a grande tentação de calar, de render-se ao anonimato, de ficar como que, quase diríamos, amuado e dizer, pronto, vocês não querem, é pena, porque isto era muito bom para todos, mas não quero sofrer mais. E, contudo, sempre o tal fogo devorador, esta imagem, este fogo ardente, comprimido dentro dos meus ossos, procurava contê-lo, mas não podia. Para mim, muito a identificação muito profética. Talvez Jeremias encontremos como um alter ego, assim, avant la lettre, de Jesus, na experiência de dar o amor do Pai e encontrar ou a indiferença ou a rejeição mesmo que leva à morte. Ele, no fundo, é o profeta que assume depois um pouco a condição também profética das comunidades eclesiais e daqueles que também se deixam seduzir e sentem que têm uma palavra de transformação a anunciar. A realização da experiência cristã hoje corresponde também a estes sentimentos, a esta experiência pela qual passou o profeta Jeremias? Eu creio que quando não experimenta isso, se calhar não é tão autenticamente cristã nesse aspecto. Ou seja, é normal sentir alguma desilusão no meio de um percurso? Eu não gostaria da palavra desilusão. Exato. Ou seja, porque a nossa palavra desilusão significa que nós tínhamos um projeto pessoal e que depois, no fundo, não conseguimos realizar. Significa, sobretudo, a contradição. Ou seja, eu acho que ninguém vai iludido para a vida pastoral. Nem um padre, nem um catequista. Ou seja, estou a falar de dois extremos, digamos, desta vivência. O que as pessoas têm consciência é daquilo que propõem, supõe uma transformação tão radical na vida das pessoas que não é espontaneamente aceite. E por isso traz sempre dificuldades. O reino é fonte de trabalhos. Matamos-nos, cansamos-nos por coisas que às vezes não são aplaudidas, raramente são. É assim, o Papa João Paulo II, quer dizer, foi muito aplaudido depois de morto. Durante o seu ministério de vida, é assim, muitas vezes não foi compreendido, não é? E eu digo, não é exatamente a dinâmica do reino, ou seja, nós semeamos, nós fazemos uma proposta que não é nossa e que só tem sentido exatamente porque não é nossa palavra, é a palavra de Deus para os outros, não é? Por isso é que eu não gosto da palavra desilusão. Sim, sim, sim. Era também nessa linha, porque eu creio que aquilo que fundamenta, de facto, essa experiência das próprias comunidades não é algo que delas, no sentido que é algo que está antes, que é íntimo, é interior e cuja condição é sempre a da semente que, para dar fruto, tem de morrer. Portanto, há uma componente de sofrimento subjacente a toda a entrega também de amor e de dedicação a uma causa e à causa do Evangelho. E passamos, na análise que fazemos aos textos que são lidos nas Eucaristias de domingo, passamos à segunda leitura, Padre Robson, é do capítulo 12 da Epístola de São Paulo aos Romanos. Trata-se aqui de tentar adequar atitudes e comportamentos ao que é bom, ao que é agradável e ao que é perfeito, como termina o texto. Assim, não esqueçamos que a carta de São Paulo aos Romanos é a grande apresentação
de tudo aquilo que Paulo compreende do mistério de Cristo, não é? E, portanto, ele está a escrever para uma comunidade que ainda não conhece, ainda não chegou lá, e está a dizer o que foi a fé que ele recebeu na sua instrução no início da sua vida cristã, e depois o que é aquilo que ele, no discernimento daquilo que a pregação apostólica lhe permitiu, né, vai descobrindo. E exatamente nesta síntese admirável que Paulo diz, em Cristo o pecado é vencido e emerge em nós uma vida nova segundo o Espírito, depois isso traduz numa vida cristã. Capítulo 12 começa exatamente uma exortação aos aspectos práticos do que é uma vida nova em Cristo. E repare como começa. Começa São Paulo exatamente a dizer assim: exorto-vos pela misericórdia de Deus. Até a própria construção grega é engraçada, porque está a tentar traduzir, digamos, uma expressão hebraica que é a ideia de que o amor de Deus vem das entranhas, ou seja, um amor que brota do profundo do amor de Deus e que se traduz na vida dos homens. Depois que vos ofereçais a vós mesmos, tenta ser a tradução possível do grego, né? Ofereçais os vossos corpos. A nossa tradução evita a expressão ofereçais os vossos corpos, porque, sendo nós uma cultura greco-romana muito dualista, podia dar a entender que oferecemos o corpo, mas não o espírito. Paulo está exatamente a dizer o contrário, ou seja, ofereçamos a unidade daquilo que é o todo da pessoa e todas as suas expressões. Para quê? Para substituir aquela lógica dos antigos sacrifícios. O culto onde o animal oferecido ou a oferta colocada no templo eram, de alguma forma, digamos assim, uma espécie de ofertas anónimas e passivas. Agora, o verdadeiro sacrifício é quando o cristão une a sua vida de uma forma radical à mesma atitude de Cristo, a obediência radical à vontade do Pai. Mas uma obediência que nasce do amor e que, por isso mesmo, ela própria dá uma transformação interior. Por um lado, separando-nos de alguma forma do mundo, tal como os sacerdotes tinham que ser consagrados. Assim, cada cristão sabe que está no mundo, mas não se conforma com ele, portanto, ele é peregrino de outra pátria. Mas, por outro lado, também, por uma renovação espiritual que se vai ganhando progressivamente, né? Para se conseguir discernir a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. No fundo, Paulo substitui toda a lógica cultual do Antigo Testamento, onde é a oferta do sacrifício, digamos, as oferendas no templo que contam, para dizer, a verdadeira oferenda agora é o crente unido a Cristo. Uhum. Padre Vítor, o que é isto de oferecer, nos oferecermos a nós mesmos, não é? Oferecei-vos a vós mesmos, como diz o texto, e sobretudo um culto racional. Porque é que São Paulo chama aqui a esta entrega o culto racional que agrada a Deus? Talvez para ser verdadeiramente esta unidade de que falava o Padre Robson. Esta dimensão de sacrifício, nós usamos muito a palavra sacrifício quando é uma coisa que nos custa. Uhum. Parece que é um sofrimento, algo que tem que ser feito para alcançar, algo que tem que se passar. O sacrifício, e ele, em contexto bíblico, tem muito mais profundidade, mas poderíamos dizer que é tornar sagrado, é fazer sagrado. E aí é toda a existência humana que é feita nessa entrega muito idêntica à entrega de Cristo. Culto racional para, se calhar, não cairmos na mera emoção, na simples emotividade e sensibilidade, mas perceber que ele está assente em bases que são, como dizia, creio que era São Pedro, quando pedia, dai razões da vossa esperança. Portanto, há bases racionais que é, no fundo, a entrega do próprio Cristo. E esta totalidade do ser de nós mesmos é porque é tudo o que somos, o que sentimos, todas as dimensões, as dores e sofrimentos, mas também as alegrias, as esperanças, os projetos, os sonhos. O cristianismo não é uma religião do sofrimento, mas é vida habitada pelo amor que vem de Deus. E, portanto, este culto, para que não fique como uma coisa à parte da vida. Não pode haver. O que se celebra é a vida. E celebra-se em formas cultuais, belas, mas não exteriores a nós, mas que são verdadeiramente expressão do nosso interior, da nossa abertura a Deus e aos outros. Adequando a vida ao que é bom e ao que é perfeito, como adverte o texto. Esse é o processo, que é esta questão do discernir. Eu gostaria de sublinhar essa palavra discernir, porque ela implica um ato racional de pensar
e de saber avaliar com critérios que são novos. Nós, nas leituras de hoje, acabamos por ver, no fundo, os critérios de Deus ou os critérios do imediato, ou os critérios do mundo, ou os critérios, se calhar, mais egoístas. E, portanto, discernir, segundo a vontade de Deus, essas dimensões, o que é bom, o que é perfeito, o que lhe é agradável, como algo de um processo de caminhada. E passamos à análise do texto do Evangelho, no capítulo 16 de São Mateus, e talvez aqui, Padre Robson, tenhamos pistas para este discernimento. Desde logo, quando o texto diz: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, é o desafio que é proposto, mas o texto é antecedido por essa comunicação de Jesus aos discípulos, quando lhes disse que ele, o Senhor do Reino, tinha um destino trágico. Foi, se calhar, uma má metodologia por parte de Cristo para convencer os seus seguidores? Talvez seja a metodologia mais realista, pelo contrário, né? Que é exatamente mostrar que as expectativas que se viviam em Jerusalém à época de Jesus são perspectivas muito nacionalistas. É confundir uma salvação aqui e agora sem esforço. Aliás, esse texto do capítulo 16, que se passa em Cesareia de Filipe, ao norte da Palestina, não é senão uma espécie de concretização daquilo que já como programa as tentações de Jesus no deserto colocavam. O diabo que oferece os reinos da terra sem esforço, Esta ideia de que é possível conseguir uma soberania, uma realeza neste mundo, poder sobre os outros, sem qualquer esforço, é completamente posta por terra. E por isso mesmo Jesus corrige a perspectiva messiânica de Pedro exatamente com esta linha, de que a verdadeira linha é a linha da sua entrega. Só que, repare, o sofrimento aqui evita duas perspectivas, quer dizer, por um lado é uma perspectiva quase determinista de Jesus, quer dizer, que já parece que tem a sentença de morte escrita, ou por outro lado, quer dizer, que Jesus é uma vítima inocente de um processo não esperado. Aquilo que o texto do Evangelho sublinha é que a forma como Jesus olha para a sua própria missão de Messias é apenas na linha da obediência à vontade do Pai. E a obediência à vontade do Pai significa exatamente isto. Até que ponto Deus pode sofrer pelo homem? E isto é estranho, podemos dizer que Deus possa sofrer pelo homem, mas em Jesus Cristo, de facto, o projeto do Pai, se cumpre nessa medida. Deus está disposto a entregar o próprio Filho para chamar o mundo à verdadeira vida. E Pedro opõe-se a essa perspectiva, e Pedro representa exatamente essa espécie de escândalo, que impede, digamos assim, a plena adesão a de que Jesus possa ser o cumprimento total da vontade de Deus. Nós às vezes gostamos de alguém cá mais perto e, portanto, que resolva os problemas económicos e políticos sem passar por esta dimensão necessária que é a entrega da própria vida para salvar o mundo. E nisto... A resolução desses problemas económicos e políticos passa também por aí, por essa entrega? Eu digo, quer dizer, que de alguma forma quem os quiser resolver não o pode resolver colocando-se fora do mundo, quer dizer, não é uma coisa que se resolva na secretária ou com decreto, resolve-se, pondo as mãos na massa, E quando uma renovação é tão profunda como aquela que Cristo propõe, não é apenas política e económica, mas é do homem no seu todo e do homem, digamos, em profundidade para o transformar, não há outra forma de o fazer senão com a entrega total. É paradoxal, Padre Vítor Gonçalves, esta proposta de Cristo, renunciar à própria pessoa para seguir Jesus Cristo? Acima de tudo é renunciar não à pessoa, é renunciar ao centro, a pessoa ser o centro a si mesmo, de centrar-se. O si mesmo. Exatamente. Jesus nunca põe em causa o dom de cada pessoa. Pelo contrário, está sempre a colocar cada pessoa no seu lugar de filho, de irmão, portanto, relacional. Porque o problema aqui é que este renegar-se ou renunciar a si mesmo é renunciar a eu ser o centro de tudo. E eu gosto deste texto, principalmente porque ele começa com uma expressão muito pouco carinhosa para Pedro, porque Pedro tinha acabado de fazer a sua profissão de fé no Messias e de repente, quando Jesus começa a falar desta perspectiva de paixão, ele pensa, o Senhor não está a pensar bem, deixa-me cá aconselhá-lo. Ó Senhor, não é bem isso que está dito, não é? E Jesus repreende-o, afasta-o com a mesma expressão das tentações. Afasta-te de mim, Satanás. Tu não tens em vista portanto, as coisas de Deus, mas dos homens. Ora,
este convite que Jesus faz, estas condições que ele coloca, de facto é seguir Jesus e o deixar de centrar-se em si mesmo. Quer dizer, tomar Jesus, o seu projeto, a sua boa nova, a sua transformação, esta renovação do homem todo e de toda a humanidade, com a nossa existência, com o que somos. E esta dimensão de cruz, nós pensamos muito naturalmente, são os sofrimentos todos. Não. É a realidade da nossa existência. Ela comporta sofrimento, mas também comporta limites. Diríamos neste final de mês que a vida não são só férias. Exatamente. comporta pelo menos 11 meses de trabalho para um de férias e não andar em férias constantemente. Comporta as nossas capacidades, comporta estes limites que não são para nos apoucarmos, mas para, na realidade, amando a realidade que somos, transformá-la. E, de facto, este seguir o caminho que ele percorreu, porque há aqui uma proposta. Não é cada um sozinho a levar a sua cruz. Não. É seguir Jesus. Ele é o que caminha ao nosso lado, à frente, num belíssimo poema irlandês, onde ele diz que vai à frente de nós, que vai ao nosso lado, que vai atrás de nós. É aquele que caminha. E, por isso, os 3 motivos com que termina o Evangelho. Quem dá a vida ganha. É a experiência do semeador que lança as sementes. Tem que se desprender delas, senão não há fruto. De que a vida é transitória. Quando nós tomamos como absoluto o dia-a-dia, vivemos quase infernalmente. E a recompensa final, este amor gratuito de Deus também para nós. Um desafio para quem lê ou escuta a palavra de Deus e é desafiado a caminhar. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde quisemos apresentar as leituras da Bíblia que são lidas nas Eucaristias deste domingo. Votos de bom fim de semana, continuação de boas férias, se for o caso, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.